Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadores, caros internautas que também nos acompanham pelas redes sociais. E hoje aqui nesse bate-papo do ABCD, nós temos a honra e a satisfação de receber o prefeito de Santo André, Gilvan Jônior, ao lado dos colegas aqui, do Lucas, do Walter Estevam Júnior, do Marquinhos Tedes. Prefeito, muito obrigado por nos conceder o prazer dessa entrevista. Obrigado, Joaquim Alessi, Lucas, Marquinhos também, nosso grande amigo Walter Estevam. É sempre um prazer estar aqui, ainda mais com a bancada dessas aqui, né? Grandes jornalistas que levam muita informação para a região do Grande ABC. E é sempre um prazer vir aqui falar de Santo André. E ainda faltou o Savoia, Gismene e o Leandro, né? Eu esqueci do Leandro. Imagina com o time inteiro, aí ia ser mais. Aí ele ia botar uma sabatina. Ia desbotar. Não, mas vai ser de qualquer forma, né? Mas podemos tocar. Prefeito, aproveitar logo no começo, estamos aí nos 6 dias de administração. Faz um balanço primeiro para nós aí do que aconteceu nesse período. São, né? Praticamente aí quase 100 dias, mas de muita intensidade, né, Val? Gente que começou já o primeiro dia do ano entregando a Praça Florindo Galhardo. No dia 7 já entregamos um serviço de quimioterapia. Então, Santo André tinha a radioterapia, tem a oncologia, mas a gente tinha o serviço de quimio. Entregamos serviço de quimioterapia, diversas vistorias na cidade, entregamos o Complexo Maurício Medeiros. Então, essa continuidade de governo que a gente já falava na campanha, né? A gente vem imprimindo esse ritmo e continuar os programas, e agora no aniversário da cidade já dá mais início de obras, a gente, né, fazendo aquilo que a gente falou bastante, as pessoas acreditaram nesse projeto, acreditaram no nosso plano de governo, e a gente já está trabalhando intensamente para tirar do papel. Por exemplo, o programa Rua Nova, colocamos no nosso plano de governo 200 quilômetros de asfalto. Em 2 meses já entregamos 15% do nosso plano de governo. Então é um ritmo bem acelerado para a gente entregar para nossa gente tudo aquilo que a gente se propôs a fazer. Perfeito. Uma curiosidade que eu tenho já faz algum tempo, querer perguntar isso. Vou te chamar de você, se você senhor, você vai me bater, né? Você tem metade da minha idade. E aí eu digo o seguinte: você já passou por praticamente todos os setores da prefeitura, pelo SEMASA, pelo planejamento. Agora, é muito diferente a hora que senta naquela cadeira, né? Embora tenha o conhecimento de como funciona cada área, quando tem a responsabilidade de estar com a caneta na mão, de comandar, de ser o maestro daquela equipe, tem uma diferença muito grande, né? Você sentiu essa diferença? Eu levo com muita naturalidade, que é aquilo que, né, eu fui secretário de várias áreas, e às vezes na empresa a gente fala que quando o funcionário, o colaborador, ele tem aquela visão de dono, né? Então, quando eu era secretário, eu sempre tive isso de fazer o melhor e pensar realmente à frente, né? Da gente estar ali e falar, pô, tem um bem maior aqui, e fazer o meu melhor e entregar para a cidade. Então, quando a gente chega na cadeira de prefeito, quando a gente passa por várias secretarias, é esse mesmo entusiasmo de entregar o melhor para a cidade, né? Sabe da responsabilidade que é grande, mas eu toco com muita naturalidade isso. É muito mais fácil para quem passou na máquina, porque eu brinco que os secretários é difícil me enganar, porque eu fui secretário, eu sei como funciona a secretaria lá na ponta. Eu conheço o gerente da UBS pelo nome, eu conheço o diretor de serviço pelo nome. No departamento de controle urbano, por exemplo, eu conheço o fiscal pelo nome. No SEMASA, as pessoas que fazem a operação, eu conheço pelo nome. GCM, que eu fazia as operações em conjunto. Hoje o comandante Maia ia para a rua com a gente. Então, assim, eu andei com servidores durante toda a prefeitura. Então, quando o secretário vai me falar alguma coisa, eu falo, quem faz? É o fulano, é feito desse jeito. É muito mais fácil também, né? Até quando o secretário traz uma demanda, a gente já sabe aquele problema, já sabe como resolver. Então, é uma intensidade maior e os secretários estão se acostumando com isso, né? E se o secretário vai resolver mesmo ou não, né? Sim, também é essa, né? Porque às vezes a ideia é boa, mas sabe que não vai ser difícil Então, eu realizar. tenho, né, feito essa interação com os secretários, né, todas as semanas. Então, me dedico a estar na rua, ouvir as pessoas, ver os problemas de perto, mas também de fazer um planejamento bem adequado com as secretarias. Então, de verdade, a responsabilidade é grande ser prefeito de uma das maiores cidades do país, do estado de São Paulo, mas eu levo com muita naturalidade.
ter passado por todas as áreas da prefeitura, por bastante área, a gente já sabe como funciona o serviço, já sabe como funciona a máquina, o tempo de fazer as coisas. Então, eu já entrei com muito mais tranquilidade, às vezes, que os outros prefeitos que ainda têm que descobrir como funciona, né? Então, para mim, foi um pouco mais fácil nesse sentido, mas claro, a cidade dinâmica como Santo André, né, é uma cidade muito dinâmica, a gestão também é dinâmica. Então as coisas vão mudando, a gente vai adaptando para entregar o melhor para a população. Mas é um desafio grande, eu fico muito feliz, acordo todo dia animado, eu trabalho até tarde, mas chega no final do dia a gente vê o tanto de coisa que a gente entregou para a cidade, conseguiu fazer. É uma realização muito bacana ser prefeito. Mas ó, tu lá, ele só completando duas, não pode passar batido do observador atento. Eu tô olhando aqui do teu lado aqui, tô vendo uns 3 ou 4 fios de cabelo branco, que você não tinha até dezembro. Eu tinha um pouquinho, depois que eu fui secretário de saúde começou a nascer alguns. Eu tô vendo que mas passou um período eleitoral, apareceu outros. Agora como prefeito já começou a aparecer mais. Mas isso é bom porque mostra seriedade. Se tá preocupado com a cidade. Mas em sua defesa eu digo, fica tranquilo. Enquanto tiver cabelo branco, manter. O problema é que não tiver nem cabelos brancos. Ô Joca, eu acho fantástico o prefeito falando aqui do nosso lado, e ele fala com muita propriedade. Só que a gente não pode esquecer que o prefeito é um menino. Ele tem, com todo respeito, prefeito, mas é um menino. Tem 32 anos. Acho que ele é mais novo. Acho que não sei quem é mais novo. Novo da história de setor. Isso, tá na revista ABC. Eu vi. Ele é o mais novo da história de setor, mas ainda assim é um menino. Só que já tomou pé da situação, e falando com toda a propriedade, mas eu acho legal destacar que Santo André foi uma das poucas, o Paulinho talvez, né, especificamente, se for trazer como uma pessoa, ele foi um dos poucos que conseguiu formar uma nova liderança. Nós estamos passando por uma questão política no país inteiro que não tem novos líderes. E ele acreditou no seu trabalho. Você começou como, eu anotei aqui, ó, como o diretor de desenvolvimento econômico. Cara, como é que você chegou ali primeiro? Tudo que a gente procura, fala assim, "Ah, já foi coordenador de campanha." Teve um antes, teve alguma. Como é que isso aconteceu para chegar na política e etc? Chegou brigando, vai ser o Paulinho não foi muito bom, né, a gente estabeleceu, eu defendi ali os interesses dos comerciantes. Eu era o gerente de um supermercado, na época, né, muito novo ainda, comecei a trabalhar cedo, 16 anos eu já tinha supermercado de 50 funcionários, e no bairro, o Paulo era secretário de obras, ele queria fazer uma alteração que ia acabar com as vagas dos comércios, para fluir o trânsito. E na época eu falei: "Olha, tem um problema de trânsito, mas o problema não é esse, é aqui para frente", a gente explicou o que que era, e o pessoal da secretaria tocou o projeto. E a gente falou: "Não vai fazer". Mobilizamos 40 comerciantes e travamos a obra. Falou: "Aqui não vai fazer". Aí o Paulo chamou na secretaria e falou: "Quem que são esses caras aí que não quer deixar a gente fazer a obra?" Que esse menino? E a gente É o Júnior. É o Júnior, ajuda. e a gente foi lá na secretaria e mostrou, falou: "Pô, não é contra, só que não dá para você acabar com o comércio". Ele entendeu, falou: "Ó, então vamos rever o projeto, vamos fazer e vamos dar 30 dias, se não resolver a gente volta a falar". E aí depois de 30 dias, falou: "Resolveu, é o que a gente queria, tudo certo, ficou bom para vocês, bom pra gente". E ali começou a relação, depois falou: "Ó, quando você for candidato a prefeito, conta com a gente". E ele falou: "Vou ser candidato a prefeito", tinha 2% das intenções de voto, e a gente juntou aqueles comerciantes, foi o primeiro conjunto comercial que declarou apoio ao Paulo. Então a gente juntou lá 40 comerciantes e começou a apoiar, fazer reunião com o Paulo. Aí na época ele chamou para ser candidato a vereador, eu falei: "Pô, não é hora, tô com 2 filhos pequenos e tal", e continuei ajudando. Fui para o desenvolvimento econômico, quando ele agradeceu, fez o convite. Fui diretor de controle urbano, e no controle urbano, em 2 meses, eu digitalizei todos os processos. Tanto que hoje o licenciamento de Santo André digital é o único setor da prefeitura, o licenciamento, que tem papel zero. E foi nessa época do sistema Acta. A gente digitalizou, hoje a cada 10 empreendimentos do Grande ABC, 7 são em Santo André, que é rápido, né? As empresas, demorava 180 dias para tirar um alvará. Hoje, em 24 horas, você tira um alvará de funcionamento. Dependendo, é até automático, se for empresa de baixo risco. Então isso foi indo, né? Depois disso resolvi. Aí virei secretário adjunto, a gente começou a resolver os problemas. Deu problema no Semasa, na época da concessão.
Cemasa era deficitária em 10 milhões por mês, fui para fazer a reestruturação de Cemasa, o de Cemasa voltou até as contas no azul, então a gente conseguiu deixar o saldo em dia de Cemasa, virei secretário de planejamento acumulando de Cemasa, foi aí que a gente pegou a visão geral da cidade, acompanhava todos os projetos, eu ia fazer relatório para o Paulo de todas as secretarias, quem estava entregando, quem estava em atraso, quem não entregava, eu era o dedo duro do governo. Então eu tinha essa relação com todos os secretários, ajudava a destravar, que não era só apontar. Pô, falta isso aqui, falta uma articulação com outra secretaria, vamos lá, vamos tirar do papel. E com isso, no governo chegou uma hora que as pessoas falavam assim, precisa resolver um problema, procura o Gilvan. Então virei uma referência ali de secretários e despachava toda semana com o Paulo, né? Ó, tá com problema na outra secretaria, dá uma olhada. E ele sempre também demandando, né? Ó, precisa resolver aquilo ali, resolve para mim. Aí eu fui resolvendo. Aí o último desafio foi a Secretaria de Saúde, né? Mesma coisa, precisa de um secretário. Mega desafio. Precisa de um secretário que não vai para saúde. Procurou o nome, um médico, alguém, não, vai o Gilvan. Aí a gente fez o trabalho, lançou o Poupatempo da Saúde, um grande equipamento lá no Shopping Atro, entrega do CHM, nosso hospital municipal, em várias unidades básicas de saúde. Então, realmente, o quadro de saúde ampliou e digitalizamos também do usuário. Aí a gente digitalizou todas as unidades e lançou o aplicativo. Então, foi uma grande entrega e, assim, foi muito natural, né? Na época da escolha da sucessão, pô, quem tem perfil político, quem tem entrega, o Paulo muito preocupado também em manter esse legado. Você saiu bem, né? Não dá para indicar um prefeito que não vai fazer gestão. Então foi uma escolha meio natural do time ali para continuar. Eu fiquei feliz, né? De também ser reconhecido, igual foi falado aqui, do Paulo também enxergar, né? E deixar a gente trabalhar, dar autonomia e criar essa liderança. E o que a gente tem buscado fazer é justamente a mesma coisa. Tem lá Marília. Marília foi minha diretora de PPP, foi secretária adjunta de planejamento, hoje é nossa secretária de planejamento e urbanismo, tem 28 anos. Diego Cabral foi meu diretor de planejamento urbano, depois saiu para SP Obras, foi candidato a vereador, ganhou a eleição, hoje é nosso secretário de inovação e tecnologia, tem 29 anos. O Ed tem uns 40, mas o Ed foi muito tempo. Ele foi diretor do DRS, funcionário de carreira da prefeitura, fez um bom trabalho, foi meu adjunto de Cemasa. Hoje é nosso secretário do meio ambiente, o Cemasa está dentro do meio ambiente. Eh, a gente tem outros casos na gestão aí de pessoas eh, que são jovens, fizeram um bom trabalho e que hoje são secretários. Então são novas lideranças, né? Às vezes eu falava, eu converso com muitos prefeitos, eu tenho dificuldade de arrumar secretário. Se a gente não formasse secretário, a gente também não tinha. Então a gente também tem feito esse trabalho de formar pessoas, né? E agora a gente tem feito em diretorias também, né? Algumas pessoas de confiança que têm competência, a gente alçou para diretorias importantes para pegar essa bagagem, depois virar secretário adjunto, virar secretário. E a gente tem um time que é da cidade, que ama a cidade, que vive a cidade, que também consiga trabalhar pela cidade, que isso é importante, né? Que hoje o secretário de Santo André vai na padaria, o cara fala: "E aí, tá fazendo?" Tem compromisso, né? O vizinho, a mãe, o pai vai no churrasco, ele tem que prestar contas. Então é bacana ter essa identidade dos secretários de viver a cidade também. Agora conta pra gente, eh, eu fui um dos jornalistas mais chato que cobrou o Paulinho, não sei se você lembra disso, em várias coletivas, no final a gente falava assim: "E o sucessor?". "Ah, não é o tempo ainda, tal, não sei". Quando ele chegou pra você, ele falou: "É você", foi bem antes. Foi em março. Em março. Tá. Não é tão antes, não foi tão antes, ó. Tinha uma precauções ali, né, um pouco antes, em novembro, ele chamou 9 e falou: "Ó, um dos 9 vai ser, que ia saber se fosse um ou outro aqui, se todo mundo topa". Os 9 toparam, alguns depois não concordaram e saíram. Maldade. Por tanto não topou na hora, entendeu os que ele falou, ele foi esperto, ele falou antes da gente perguntar. E aí depois, em janeiro, fevereiro, ele falou: "Olha, afunilou, tem grande chance, continua trabalhando". Aí falou que já estava bem afunilado, poderia ser.
E aí em março definiu ali, falou: "Ó, a gente vai começar a trabalhar, mas já está definido", né. Acho que fiquei uns 60 dias aí nessa sabendo e não podendo falar para ninguém, eu falei para ninguém, nem pra Suécia. É, mas eu já falo: "Perfeito". Ó, perfeito. Aproveitando aqui, o senhor mencionou um pouco da sua trajetória, uma das coisas que mais te chama atenção é que é uma marca, tanto do Paulo quanto da tua gestão, é a questão da inovação e tecnologia. Não dá pra gente fugir disso. Inclusive, foi um dos primeiros pontos aí que o senhor mencionou, essa questão do sistema apto, que gera economia, gera facilidade, gerou uma transformação dos processos de extração, facilitando a vida do empreendedor, facilitando a vida das empresas e tudo mais. Mas isso gera economia também, né? E a gente não dá para fugir desse tema. É, como todas as cidades do nosso país, a cidade também enfrenta desafios financeiros. E desafios financeiros que, pelo que eu encaro, o senhor tem levado aí com inovação, tecnologia para conseguir diminuir despesa, mas também mencionando que está parecendo que tem rodinha no pé. Chegando cedo, saindo tarde. Essa semana mesmo o senhor esteve na Unipar, né? Inclusive que anunciou um investimento de 57 milhões na cidade de Santo André. Falando sobre tecnologia, inovação, o que o morador pode esperar daqui para frente? A gente já tem prontuário digital, a gente já tem uma inovação com o Waze lá, proximidade, mudaram uma rua de Santo André, achei incrível. Tem cidade que precisa aprender. Esses dias eu saio daqui para casa, botei no Waze para ir para casa, porque eu gosto muito do Waze, ia não dar a volta passando na academia, e o Waze me jogou para uma rua fechada. Santo André isso não acontece, porque a própria prefeitura já avisa pro Waze que vai ter aquela modificação. Achei incrível isso. Além de tudo isso, dá para a população esperar ainda mais inovação? Dá, o que eu sempre costumo dizer, a tecnologia e inovação existe e a gente no poder público, o que que a gente tem que fazer? Antecipar as coisas para o cidadão ou melhorar o tempo de resposta. E é isso que a gente tem feito, né? Em diversos serviços, a gente já deve lançar nos próximos dias para melhorar o tempo de resposta desse serviço. Por exemplo, né? Quando tem uma chuva, mudança climática, a gente tem hoje fluviômetro, a gente consegue medir onde está dentro da própria cidade, são 16 fluviômetros. Então eu consigo saber onde está chovendo mais. Se eu sei onde está chovendo mais, eu já desloco a equipe da Defesa Civil do Departamento de Trânsito para essa região. Essa região pode ser que vai dar problema primeiro. Quando é o problema, a equipe já está lá. Eu não espero o problema chegar para a prefeitura. Eu já antecipo esse problema, né? E isso em várias áreas. A gente já vai falar de bairros inteligentes com diversos tipos de sensores. Hoje, por exemplo, tem até sensor de ruído. Então, por exemplo, a Operação Sono Tranquilo, ela identifica aqueles pontos que tem reclamação do cidadão e vai atuar conforme denúncia ou se é um ponto viciado em ruído. A gente hoje já consegue instalar sensores nos postes daquela região e a hora que der o ruído eu já vou com a viatura, eu não preciso esperar o problema. Santo André vai ser, a gente já tem, já tá trabalhando. É o Vale do Silício do ABC. Então são diversos tipos de sensores, né? E é como a gente fala, internet das coisas, né? IoT, né? O pessoal, pô, mas o que que é isso? Há 5 anos atrás tem aqui em São Caetano de Tesques, falava muito disso, parecia que os caras estavam falando uma coisa de outro mundo, né? A internet das coisas, IoT, as coisas se conectam, uma conversa com a outra. E é isso, é um sistema que conversa com outro sistema e para facilitar a vida do cidadão. Hoje a gente tem sistema de transporte, todos têm GPS. Lá no COI, que é nosso Centro de Operações Integradas, eu consigo ver se o ônibus tá no horário, se ele tá atrasado. Eu consigo abrir um semáforo, se tem algum tipo de problema. Então, assim, as áreas se conectarem e entregar o melhor serviço para o cidadão. A tecnologia no setor público serve para isso. Para a gente conseguir ter dados e que esses dados virem informação e com essas informações a gente entrega um melhor serviço público. E às vezes as coisas vão começar a acontecer na cidade e a gente começa a entregar o serviço e as pessoas nem percebem, né? Que a gente está usando os dados, entregando um serviço melhor, as pessoas falam que melhorou alguma coisa, mas às vezes nem sabe por que que melhorou aquele serviço. Mas é a inteligência de dados por trás disso que a gente tem feito e por isso foi criada a Secretaria de Inovação e Tecnologia, para a gente conectar várias secretarias. Inclusive, terça-feira, eu fui convidado com um evento em Curitiba de Smart Cities para ser um palestrante sobre transformação digital e serviço público. Que a gente tem feito tem chamado a atenção em diversos municípios do país. E na ida à China teve alguma inovação que trouxe RH também? Tem bastante coisa da China, por essas questões, por exemplo, de sensores e tecnologia. Lá eles já têm nos braços de iluminação pública,
com todos os sensores, câmeras na própria iluminação. Então essa questão de utilizar a tecnologia é muito do que a gente aprendeu na China e está trazendo para cá, como inovação em tecnologia. Quando se fala assim, né, de querer fazer, de poder realizar, e também tem a questão de não poder realizar. Você estava brincando na hora que você chegou ainda, falou assim, né, que tem 780.000 pessoas para você tentar resolver o problema de todo mundo, além dos outros municípios também que te liga para tentar resolver o problema de alguém de lá. Eh, Como que é a questão de querer fazer e não conseguir fazer? Com certeza deve ter isso, de uma forma mais genérica. E também alguma coisa concreta que você já sabe que você quer fazer e que vai ter dificuldade nesses 4 anos para fazer. O que tem que ter planejamento, não tem outro segredo. Então assim, as urgências aparecem, né, então todo dia aparece uma urgência. Se não tiver um planejamento, a sua agenda vira urgência e vai te pautando, você não realiza nada. Então hoje a gente tem um planejamento muito bem definido, tudo que a gente tem no plano de governo a gente vai executar. Tem coisa que vai dar para executar no primeiro ano, tem coisa que vai executar no segundo, no terceiro, até no quarto. Eu costumo brincar, falo: "Ó, gestão não é uma corrida de 100 metros, né, é uma". Mas já aconteceu nesses 3 meses e falar assim: "Olha, isso daqui não vai dar para fazer. Tem que mudar, pensar em outra coisa". Não, ainda não, porque eu fiz um plano de governo muito pé no chão. Nós não prometemos nada que a gente não pode cumprir. Tem grandes obras, por exemplo, na cidade que a gente fala: "Nossa, se resolver isso aqui seria muito legal, se a gente entregasse uma obra como essa", mas não prometemos. Então assim, está cadastrado, a gente faz projeto, se aparecer um recurso externo, um fundo perdido, um programa de um PAC do governo federal, está pronto, a gente faz. Mas tivemos esse cuidado de não prometer grandes coisas que não vai cumprir, isso nos dá muita tranquilidade. Porque tudo que está no plano de governo é executado. Legal. Ô prefeito, a gente falando da dificuldade, acredito que uma das maiores dificuldades que você tem hoje é a questão da segurança, não só Santo André, como as regiões, as cidades do entorno também. Como é que você enxerga os próximos passos? O que a gente já tem feito, com muita tecnologia e inovação, como foi feito. A nossa muralha, né, a muralha eletrônica, já prendeu mais de 70 carros esse ano. E aí, pô, essa semana foi bem diferente, assim, foi bem bacana um carro que a gente prendeu, até a gente deve soltar um vídeo aí essa semana. Foi um caso de um Peugeot que a polícia pegou ao campo, que o nosso COE apareceu que era um carro clonado, possivelmente clonado, e a polícia foi. Pra você ter ideia, assim, ó, um carro passa em Americana, às 13h01, e ele passa em Santo André às 13h05. O sistema diz: um dos dois é clonado. Não tem como ele ir de Americana e Santo André em 5 minutos. E a gente aborda o carro clonado. Então já pegamos vários esse ano. Então, assim, a tecnologia, ela ajuda na segurança pública, e quando cercar esse fecho vai ficar muito mais difícil, né. Hoje a gente já tem conversado aí com o prefeito Tite, com o Marcelo, a nossa GCM já se conversa: "Olha, o carro saiu de Santo André, entrou em São Caetano, placa tal". E aí a gente já tem feito essas interações para conseguir. Então é isso, aumento de efetivo, né, policiais militares já aumentou 88, né, troféu seccional de Santo André, e ele já vem também trabalhando bastante para diminuir os índices criminalísticos, mas a nossa GCM, hoje eu entreguei patrulha Maria da Penha, faz uma patrulha, né, de proteção às mulheres, são 5.000 medidas protetivas, e a gente, né, acompanha. Então tinha uma viatura, hoje eu entreguei a segunda viatura e estamos listando mais 2, vão ser 4 viaturas para a patrulha Maria da Penha. A gente não tem nenhum caso de feminicídio nos últimos 4 anos daquelas mulheres que têm medida protetiva, isso já é importante. E ampliar o efetivo. A gente está comprando uniforme para a guarda, novas viaturas para entregar ainda até o final do primeiro semestre. Então deixar uma guarda bem equipada, aumentar as nossas câmeras e ampliar. Vou entregar um novo COI. No nosso plano de governo estava falando que a gente ia duplicar o COI. A gente já está vendo espaço, já está quase definindo o local, mas vai entregar um novo equipamento que a gente dá início esse ano ainda também. Então é isso, é efetivo, é equipar a nossa GCM, uma articulação com o governo do estado, e o DERIT tem sido bem parceiro, tem atendido os nossos pedidos,
e colocar bastante tecnologia e inovação para a gente conseguir combater a criminalidade. E São Paulo, eles têm a reconhecimento facial, mas não tem a leitura de placas ainda instalada. Então, hoje a gente pega veículo roubado, mas não prende foragido. Então, São Paulo precisa colocar a leitura de placa e a gente todo reconhecimento facial. E a gente está pedindo aí para o Estado e para a União para liberar esse cadastro. A minha tecnologia ela consegue identificar, só que eu não tenho banco de procurados. E por que São Paulo já tem aquele... O primeiro município foi São Paulo, eles testaram. E agora a gente está pedindo para liberar para a gente também. Questão burocrática só. Mas, velho, eu vou pedir licença para ele chamar o rápido intervalo policial. Mas daqui a pouquinho a gente tá de volta aqui. Você que está nos acompanhando, não muda de canal. Pode tomar um cafezinho rapidinho, que a gente volta já já. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos veem pelas redes sociais, a gente volta para o segundo tempo. A entrevista com o prefeito Gilvan Jônio de Santo André. Palavras me permitirem, até pegando o gancho na resposta anterior do prefeito, que ele estava falando do Detecta, estava falando da visualização de placas. Exatamente ontem, né? Esse programa GT Transparente aqui está sendo gravado. Hoje é dia 19 de março de 2025. Ontem, na sessão da Câmara de Santo André, o presidente da Câmara, Carlos Ferreira, levantou uma polêmica em relação à questão de apreensão dos carros, empate e tal, que o pessoal não dá chance de um motorista que eventualmente queira pagar a dívida dele na hora e já recolhe. Como é que é essa questão? Dá para colocar a visão da prefeitura? Sim, na verdade, assim, o vereador precisa fazer o requerimento com a prefeitura, se ele tiver qualquer caso, e dar específico do caso. É o que a gente falou, ó, o cara foi esse dia, essa hora, esse tal, funcionário tal, atendeu de forma inadequada. Aí a prefeitura consegue tomar a providência, notificar a concessão que foi feita com o serviço privado, ou até mesmo caçar essa concessão. Mas é importante que seja Dados concretos. dados concretos. E às vezes a gente vê muitas coisas, pessoal, eu ouvi falar, eu ouvi dizer, e daquela coisa, pode até ser que tenha um caso, mas notifique e coloque o caso concreto, né? O veículo tal, placa tal, em tal lugar. Não dá para a prefeitura tomar medidas com base em suposições, né? E é o que a gente sempre fala, quando tiver qualquer tipo de questão para enviar para a prefeitura, às vezes a pessoa fala assim, olha, fui na unidade de saúde e não fui bem atendido. Diga o nome da pessoa que não te atendeu bem, se é da recepção, se é um enfermeiro, se é um médico, quem foi que não te atendeu? Qual horário? Para a gente conseguir corrigir o problema, né? E é muito importante que em todos os casos, para a gente conseguir apurar, nos dê dados concretos, né? Para que não fique vaga a informação e a gente consiga corrigir o possível problema ou até notificar quem faz o serviço público, seja em pátio, seja em transporte público, seja na saúde, na educação, na segurança. Quando tiver qualquer tipo de reclamação, é importante que a pessoa seja específica naquilo que está reclamando. E usar o Colab é importantíssimo. Também. A pessoa precisa começar a aprender a usar. É muito fácil, muito simples, né? Muito fácil. Já usou até? Eu uso. Troca de lixeira, iluminação, eu mesmo ali, até para ver se está funcionando, se as pessoas estão respondendo, eu mesmo passo na rua e utilizo os aplicativos da prefeitura. Tem a questão, você falou de aplicativo, teve uma polêmica na época da eleição que a prefeitura não podia usar o aplicativo por causa da lei eleitoral. O site não podia ter informações e tudo mais. Já está tomando essa providência para na próxima eleição não acontecer isso, porque ele retardou o serviço da prefeitura naquele momento. Não aconteceu isso? A gente, né, infelizmente tem algumas questões que uma coisa é a publicidade institucional, fazer uma propaganda de um serviço. Mas às vezes a gente acaba perdendo, o próprio site da prefeitura tem coisas importantes para, não só notícia de problema, mas de serviço, que a gente tem que tirar do ar por conta da legislação período eleitoral. Acaba prejudicando o cidadão.
Mas aí são leis federais, reforma do Código Eleitoral, passa pelo Congresso, né? Não depende da gente, a gente só cumpre. Mas realmente, em alguns casos, né, acaba deixando o cidadão sem algum tipo ali de informação, né? Às vezes, se tiver uma marca, tem que tirar a marca de programa, não pode ter. Mas nem no aplicativo podia fazer gênero de consulta, né? Porque o aplicativo é o Poupa Tempo, é uma marca de governo, então teria que criar um outro aplicativo. Então tem que tirar do ar aqueles programas que tem marca, né? Infelizmente, aí são casos da nossa justiça eleitoral que a gente só cumpre, né? Então, mas aí a gente entra, você estudou direito, entra na balança do princípio da transparência junto com a legislação eleitoral, né? Qual que deveria prevalecer? Eu entendo que seria não só o princípio da transparência, mas também a questão de saúde da população, né? E infelizmente a Justiça Eleitoral vai ter que resolver isso, vai a próxima eleição, de preferência. E do ano que vem, né? E não pode esperar já o ano que vem. Esse assunto vale uma entrevista aqui com o Dr. Leandro Petrin, que eu vou falar. Tem assuntos aí para discutir mais de 1 hora aí, que sempre tem questões. Aí a entrevista é aula, né? Sem ler, aí tem questões aí que, né, acaba esbarrando na justiça eleitoral e ninguém quer correr o risco de ter candidatura impugnada, ficar inelegível, tomar multa eleitoral por conta disso. Querer agora. Perfeito. Quero falar de um assunto aqui, tanto quanto é importante também, que acho que tem 2 pessoas aqui que são apaixonadas por esse assunto, turismo. Gosta bem pouco, o Walter e também o Joaquim, que viajam, gostam um pouquinho de viajar. E segundo ele, lançou o Observatório do Turismo. Eu tive a oportunidade de estar no último domingo em Paranapiacaba e já dá para ver algumas intervenções que a prefeitura vem realizando na cidade, principalmente ali em Paranapiacaba. Mas antes da gente abordar esse assunto, primeiro, do princípio, deu para dar uma ampliada no olhar para o Parque Andreense e Paranapiacaba com a subprefeitura, isso eu não tenho dúvidas. Fica mais próximo da população e tudo mais. E segundo, essa questão do Observatório do Turismo, eu queria saber o que de fato passa na cabeça do Gilvan, do prefeito Gilvan, para a vila de Paranapiacaba, o que está sendo planejado. Eu vi que o IPHAN liberou uma verba super importante para a restauração de alguns outros pontos que precisam passar por restauro. Começou na gestão do Paulo Serra, inclusive algumas intervenções por primeiro campo de futebol lá em medidas oficiais, o Cine Teatro, o clube, enfim, algumas coisas que já foram reformadas. A gente tem um potencial turístico gigantesco em Santo André, principalmente na vila de Paranapiacaba. O observatório é esse pontapé, mas o que tem de concreto, de fato, assim, para o turista? Estou falando aí do pessoal do ABC mesmo, da capital, até mesmo de cidades do interior mais próximas que podem visitar Paranapiacaba. É muito importante, né? O Observatório de Turismo que foi lançado, ele nos traz dados para a gente também conseguir direcionar as políticas públicas. Então, é uma parceria com o governo do estado de São Paulo e muito importante esse observatório para a gente definir, né? Se a gente não sabe onde a gente está, como que a gente vai saber onde a gente quer chegar? Então, traz esses dados. E na questão da criação da subprefeitura de Paranapiacaba do Parque Andreense, hoje até tive com o Fábio Picarelli, que é nosso secretário da subprefeita, e o presidente do IPHAN anunciando mais 12 milhões de investimento numa reforma de 34 casas, né? Ele já hoje, não foi um anúncio, mas ele afirmou hoje para a gente que ia fazer mais essa liberação. O IPHAN tem sido, Danilo, presidente aqui de São Paulo, um grande parceiro, e a gente tem, né, agradecer muito ao IPHAN, porque ele realmente está transformando a vila, e graças à atuação aí da parceria do IPHAN com a prefeitura. Já temos manchete amanhã, já deu furo aqui, amor, tudo aí. Boa. E essa questão da subprefeitura de Paranapiacaba, ela vai muito além das questões de obras de restauro, de serviços urbanos. Realmente uma subprefeitura. Eu tenho conversado muito com o Fábio para a gente transformar cada vez mais nesse patrimônio e olhar todas as UDS. Então a gente hoje está aí pleiteando junto à Unesco, passando um patrimônio, né, mundial aí junto à Unesco. E o que a gente precisa ver? Segurança alimentar. Apesar de ser a Vila de Paranapiacaba, o Parque Andreense, tem chácaras que as pessoas precisam de ajuda do poder público, né? A gente vê a questão social, questão de saúde mental, para que realmente a gente tenha uma comunidade de empreendedorismo, de educação, de saúde,
para a gente ter ali um governo forte, com bastante presença, para ter uma comunidade bem, que receba bem as pessoas e que a gente acaba atraindo mais e mais turistas, porque tem uma vila arrumada, mas tem uma comunidade que é atendida pelo Estado. Então a subprefeitura, ela está lá para realmente ter esse olhar mais atento. E não é só na questão de serviços urbanos, como eu falei aqui, é na questão de educação, na saúde, de segurança alimentar, e a gente já está construindo políticas públicas e projetos específicos para atender aquela região. Por exemplo, né, a gente tem um banco de alimentos, não tem nenhuma entidade cadastrada naquela região. Falei para o Fábio hoje, procura uma entidade, cadastra-se entidade para ajudar as pessoas que estão lá, né, para a gente levar a segurança alimentar, levar mais programas para lá. O Fábio falou, ó, essa semana mesmo já vou resolver, já vou trazer a entidade aí para a gente fazer esse trabalho. Então, é um pouco disso, é de ter um olhar atento àquela região. Questão de asfalto com a licença, a gente sabe que precisa, mas mais do que isso é ter um cuidado geral com o morador e com a moradora que mora ali e com o cidadão daquela região importante. E a mobilidade é aquela questão de ligação da parte alta e a parte baixa? Já está em tratativa com a MRS, porque hoje a legislação impõe aquela travessia que a gente tem, já é coisa do passado, né? Precisa ter um viaduto ali, né? Da parte alta a gente sai, entra na estrada de terra, mais bacana, né? A gente passar ali um trem, né? Esperar abrir e fechar, mas é uma coisa muito antiga. Então tem a perspectiva ali de contrapartida da MRS de criar esse viaduto. E aí o que a gente tem também já começou a entrar, a gente com licenciamento ambiental agora, para a gente conseguir fazer a estrada de terra também, o licenciamento ambiental de algum tipo de pavimentação ecológica. Então, tem um convênio do SEMASA com a CETESB. Quando fui superintendente do SEMASA, a gente digitalizou o licenciamento ambiental. E com isso, a área de manancial passou a ser licenciada pelo SEMASA. O que a gente está pleiteando com a CETESB? Que a área de Paranapiacá do Parque Andreense também seja licenciado pelo SEMASA. Tem como GESAM, que é o Conselho Municipal de Gestão Ambiental, a gente tem técnico qualificado e tem condições de fazer esse licenciamento. Isso facilita. Então a gente também buscar e fazer licenciamento, com licenciamento buscar recurso para a gente melhorar a estrada, e aí sim, a parte baixa, né, a gente conseguir acessar de forma muito mais rápida, muito mais tranquila e muito mais segura. Perfeito. Nem tudo são flores, né? Então a gente tem que falar do que preocupa mais. Desde o começo do governo, a gente tem ouvido de vários atores, aí, principalmente fornecedores da prefeitura, empresários e tal, dizer o seguinte: a prefeitura está numa situação financeira caótica, terrível. É um governo de continuidade. Nada melhor do que o prefeito falar qual é a situação. Conta pra gente, como é que está a situação financeira de Santo André? A gente tem um grande desafio que são os precatórios, né? Que é da década de 90. Hoje a prefeitura tem 1,6 bi de precatório. E aí quase 5% da receita é corrente líquida para pagar. É um valor significativo. Um valor que não volta, né? A gente paga contas de heranças que ficaram no passado. Mas hoje a gente tem ali, os fornecedores estão recebendo, né? Estão recebendo em dia. Claro, tem um desafio grande, porque no começo do ano, a arrecadação de IPTU, muitas arrecadações caem agora, então não tem problema. E o que a gente está fazendo nessa gestão é que no segundo semestre a gente consiga manter essa regularidade e consiga continuar investindo na cidade. Então, se eu te falar hoje, do ponto de vista, ele não tem esse tipo de problema, né? Com fornecedores, com atraso, medicamento hoje tendo 92% de estoque de medicamento, zeladoria conseguindo colocar em dia. Então o dia a dia da cidade está rodando. Claro, se falar que está tranquilo, nenhum prefeito, acho que do Brasil, ou tem raras exceções, cidades super ricas aí, que já dele está tendo, já teve como eu falo como São Caetano, se eu falar isso o Tite fica bravo comigo, eu falo, não, tá tranquilo. Mas assim, tem cidades que têm uma arrecadação grande e uma população menor, né? E aí tem uma tranquilidade. Mas na gestão pública é sempre esse desafio, né? Que o cobertor é curto, as pessoas querem ser atendidas, né? Querem suas demandas, e a gente tem que priorizar. Não tem grandes dívidas assim que... Fora o precatório. Fora, tem o precatório.
Ah, a gente colocou em dia, né? Com a virada do ano, a gente colocou todos os fornecedores, todas aquelas contas em dia. E agora a gente tem feito esse planejamento para conseguir manter durante o ano. Mas no começo do programa acabou fugindo da história do que tem de planejado já para a questão do aniversário da cidade. E realmente a gente sabe que o viaduto vai ser entregue, né, no aniversário da cidade. Dia 8, já dá para bater a data também ou não? Tem grandes entregas até o final do mês, mas já está bem adiantado. Final do mês e quando? De abril. De abril. Mas já está bem adiantado, né? Hoje eu até passei lá, o pessoal já está asfaltando, então realmente uma obra importante que está sendo entregue. Todo dia a gente vai ter entrega aí no aniversário da cidade, né? Então, ou início de obra, é, ou, ou entrega de obra, temos praças, temos campos esportivos, tem viaduto, então tem bastante unidade de saúde, tem bastante coisa aí para entregar no aniversário, mas já vai ser aperitivo aí. Do viaduto, porque quem vai de São Caetano, sentido Santo André, quando você olha o viaduto, ele tá pronto, né? Quase. Ah, não, mas quem olha assim fala assim, tá, né? Tá asfaltando. Hoje passei por lá, já vi as máquinas asfaltando o viaduto e um trecho das Ilhas dos Estados. Realmente tá quase. E a questão do entorno de todos aqueles equipamentos que vai ter, Aí até o mês de agosto, aí, julho, agosto, a gente entrega o parque urbano. o que vai ter no parque urbano? E o que vai ter no parque urbano? Quadra de futebol, ciclovia. Então vai ser realmente um parque bem bacana para as pessoas utilizarem. O pessoal do entorno do bairro, né, vai ligar a estação da CPTM. Então vai ser bem legal. Prefeito, já que o Joca falou de desafio, um dos seus desafios é a parte de habitação. O déficit habitacional de Santo André, ele ainda é alto No Brasil. no Brasil, mas acho que Santo André encara isso como um problema, que não passa só pela prefeitura. E já existe um diálogo aí com o Estado para alguma coisa? Tem um diálogo tanto com o governo do estado e a CDHU, Secretaria de Habitação. Já tive com o presidente da CDHU e a Pequeno, já tive com o secretário de Habitação do estado também, o Marcelo Branco, e já tive também com o secretário nacional de Habitação em reunião para a gente destravar 2 obras que estão em andamento na cidade. Então hoje a gente tem 1.900 unidades entre aprovadas e em construção. E agora abriu o novo PAC, e a gente já cadastrou alguns terrenos da prefeitura para abrir novos programas, né? Então, é um déficit habitacional grande, mas que a gente tem trabalhado bastante para entregar cada vez mais. E nossa preocupação sempre são as pessoas que estão no local de risco, né? Então, a gente trabalha bastante, pelo menos a gente tem aí 400 pessoas no aluguel social, a gente tira da área de risco e coloca na fila ali para produção habitacional. Então, o Santo André tem um trabalho grande, além da regularização fundiária, né? Em muitas áreas, as pessoas prometiam que ia tirar as pessoas dali e nunca tiraram e são bairros consolidados. O que a gente fez, né? O Paulo Serra entregou 10 mil escrituras durante a gestão e a gente tem aí mais 11 mil escrituras no nosso plano de governo para entregar durante os 4 anos, que não é só o papel, né? Quando você dá uma escritura, você dá dignidade para a pessoa, você dá segurança, né, que aquilo vai para o filho dele, para o neto, né, que aquela casa que foi construída com muito suor é de fato dela. Então a gente também tem trabalhado na habitação para produzir cada vez mais essa regularização fundiária e entregar essas escrituras para as pessoas. E sempre em pontos mais críticos da cidade. Por exemplo, o Parque Miami, por exemplo, eu entendo que por ser o fundo da cidade, seria Mas a gente tinha um caso assim muito simbólico, que é o Centreville, que nem é tão afastado, fica próximo de 100, de 1,5 km do centro, mas que há 32 anos as pessoas dependiam de escritura. E a gente não está falando de comunidade, bairro plano, ruas largas, e as pessoas não tinham escritura. Então o Centreville é um grande símbolo desse trabalho. Agora Sítio dos Vianas entrou, então a gente também está indo, né, para as regiões mais periféricas entregar. Mas às vezes a gente vê bairros próximos ao centro também que não tinha a escritura, né? Aliás, se o prefeito me permitir, eu cobri a invasão do Centreville em 1982. E Franco Montoro fazendo campanha de governador lá, chegou lá em 82 e disse que resolveria o problema se eleito governador. Passou o Montoro, passou o Quercia, passou o Fleury, passou o Alckmin,
E só Santo André que resolveu. Com o problema, eu falei isso com o Paulo Sérgio na época, e fez uma coisa de 40 anos. Mas naquela época era uma questão de invasão, né? Não tinha como resolver o governo, né? Até tinha, mas é. Mas como faz a construtora aqui de quem construiu? Era invasão, né? Ainda é. Mas foi resolvido. Agora, o que eu queria perguntar, eu já disse para uma obra ali no final de Jardim, estava quase na divisa, no Corno Taioca, que eu quero falar dele também. É uma obra da Tenda, que são inúmeros apartamentos. É particular, tal, não sei o quê, mas acho que faz parte do Minha Casa Minha Vida, pelo ter o tipo de apartamento. E lembrando que eu cobri uma das suas atividades de campanha ali no Jardim Estela, foi quando o Paulo Sérgio admitiu que uma obra que ele não conseguiu fazer, que ele deixou passar, não conseguiu resolver, que era o Corno Taioca, mas que você resolveria. Como é que está o Corno Taioca hoje? A obra já está encaminhada? A gente já tem projeto básico, está construído o projeto executivo, e nesse momento nossa secretária Cássia está em Brasília buscando recursos para o Taioca. Então a gente está buscando agora o recurso para a obra, né? Então é uma obra do nosso plano de governo, é uma prioridade, e o que a gente já conseguiu com a Sabesp, e deve dar início aí no próximo mês também, é a ligação de esgoto de 17 mil residências. Então a gente não tinha nenhum tratamento de esgoto naquela região. Santo André, que passou de 28% a 94%, está próxima de universalizar o tratamento de esgoto na cidade. Lá é uma região que a gente faz. Então vai ter uma grande obra ali. Inclusive eles vão fazer um canteiro do lado da Chácara da Baronesa do Parque. E no campo do Vila Nova, que fica ali na estrada João Lucim, também vai ser canteiro da Sabesp. A gente até deu a informação para o pessoal do canto, falou, tem uma notícia ruim e uma boa. A ruim é que vai virar o canteiro, mas daqui 2 anos vai entregar um campo novo. Então, eles toparam e a Sabesp vai entrar com obra lá para a gente fazer todas as ligações de esgoto daquela região, tratamento, e estamos buscando recursos, né? Taioca é prioridade, a gente quer fazer, já tem falado com a secretária Natália, o governador Tarcísio, do Parque Chácara da Baronesa, que ali tem a comunidade que a gente já está construindo 600 unidades habitacionais, nós Franca, retirando aquela comunidade e fazer o Taioca, o governo do estado precisa melhorar o Parque da Chácara da Baronesa. E aí eles se comprometerem em colocar na prioridade das concessões de parque. Então é isso também, esse diálogo de melhorar todo o entorno, né? Perfeito. Nós sabemos que todo mundo tem a preocupação com as crianças, tem sempre aquela questão, né, que é o futuro do país, mas a gente sempre ouve que todas as cidades, a maior dificuldade é arrumar atividades para as crianças do extra horário de aula. Como que você vê, assim, o que dá para se fazer em Santo André para falar assim, ó, as crianças vão ter atividades essas realmente que elas possam sair de casa e sair do celular? Santo André tem os parques escolas, e a gente vai fazer mais, né, que são os campos de futebol, as praças esportivas do lado da escola, para a gente colocar atividade física do lado, e acaba beneficiando a comunidade também, então a gente interage esse parque escola com a comunidade, mas sobretudo o aluno no horário de aula. Então a gente vai construir mais parques escolas na cidade. O que eu posso dar spoiler é que a gente vai ter parque escola no aniversário. Já matei 3 spoilers. Então a gente vai construir mais parques escolas, isso é muito interessante. Mas também a gente leva aulas de robótica, né? Hoje a gente tem então, material pedagógico, essas aulas são importantes para desenvolver as crianças e são temas que às vezes não é só tecnologia, mas são aulas que exigem da criança, só que ela tem prazer em fazer aquela atividade. Então é muito disso. Hoje o mundo conectado que a gente está, não adianta a gente também prender a criança na escola o dia inteiro, né, e deixá-la sem fazer uma atividade que elas gostam. A aula de robótica é um exemplo, né? Que eu costumo ver meus filhos, por exemplo, né? Proibir o celular na escola. Eu tava brincando com minha esposa semana. Aí no intervalo, o que eles fazem agora? Carta Pokémon. Voltou a essa questão de... Então, assim, as crianças, na tecnologia ou não, elas buscam alguma atividade, né? E aí cabe ao poder público aí no horário letivo, né? Aí é uma brincadeira no intervalo, né? Que eles acabam fazendo, mas no horário de aula a gente busca dar esses conteúdos, né? Como aula de robótica, por exemplo, que a gente tem na rede, sala de multirrecurso, diversas outras atividades, né? Atividade esportiva também que é importante, mas para que elas também
interajam, consigam fazer, mas Às vezes é dentro do horário normal da grade. No contraturno, no contraturno também, né? Por exemplo, algumas aulas a gente acaba fazendo nesse contraturno, que como diversas outras atividades, né? Atividades esportivas e outras atividades que a escola oferece para os alunos. Tudo bem. Estamos chegando no final, vamos ver as considerações finais do prefeito para a gente poder saber o que vai acontecer agora para o aniversário também, prefeito. Bom, primeiro agradecer mais uma vez vocês, né? É sempre muito bom estar aqui. E a moradora de Santo André, pode contar com esse empenho, essa dedicação, né? De alguém que é muito apaixonado, que ama Santo André e que a gente tem colocado Santo André cada vez mais no caminho do desenvolvimento, com inovação, com tecnologia, mas sobretudo com muito amor, com muita vontade para fazer o melhor para a cidade. A gente tem trabalhado todos os dias para isso, para transformar cada vez mais Santo André numa cidade atrativa, melhor para se viver com qualidade de vida. Maravilha. E com a participação brilhante dos meus colegas aqui, Marquinhos Videres, Walter Esteban Júnior, Lucas, eu agradeço muito a presença do prefeito Júlio Júnior. A gente vai ter outras entrevistas, vai ter acompanhar esses 4 anos de governo aí, quem sabe mais 4 depois disso, e você vai ficar sempre ligado aqui para saber o que de mais importante acontece na sua cidade, no seu estado e no seu país. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.